Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pontualmente, 10 horas, estamos dando início à nossa escola dominical, a nossa EBD, na Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Niterói. Sou o pastor José Carlos e estaremos juntos estudando a palavra do Senhor, nesse momento de escola bíblica dominical. Temos um dia lindo que Deus tem nos dado nessas manhãs de outono, um sol bem gostoso, e aí é importante, você pegar um pouquinho do sol também, vitamina D, para você, não fique só dentro de casa, vai ali na varanda, vai ali na área, absorva um pouco do calor do sol, da energia desse sol, que Deus tem nos dado, ok? E nós estaremos juntos, por esse período, por esse tempo agora, estudando a palavra do Senhor, aprendendo mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos estar orando, continuar colocando os enfermos diante do Senhor, intercedendo por cada um deles, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus, pedindo ao Senhor que esteja nos fortalecendo, nos edificando, sempre trazendo graça renovada sobre as nossas vidas, ok? Vamos orar mais uma vez, vamos orar nessa manhã e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Senhor, graças te damos, obrigado ao Pai por podermos estar aqui na Tua presença, obrigado por podermos te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Deus eterno, nós queremos te pedir que o Senhor esteja derramar a sua graça sobre nós. Ó Deus bendito, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, guardando-nos na Tua presença, edificando-nos dia após dia, para fazermos tão somente a Tua vontade. Deus eterno, nós te pedimos que o Senhor possa ir ao encontro a cada enfermo, a cada irmão, ó Deus, que se encontra enfermo, ó Pai, que o Senhor possa aliviar as suas dores, que o Senhor possa ajudá-los na recuperação da sua saúde, Senhor, renovando a sua graça, a sua misericórdia sobre as suas vidas. Continuamos a te clamar, ó Deus, pela vida da nossa irmã Fátima, nossa irmã Zenice, eu possa estar com ela, assim como o seu genro também, ó Deus, que estão internados, eu possa abençoá-los, eu possa, ó Deus, guardar as nossas vidas na Tua presença. Vá ao encontro de cada um, Senhor. Também te rogamos que só possa, Senhor, falar conosco pela Tua palavra, que haja aprendizado, que haja ensino, e que o Teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas nessa manhã. Nós sejamos edificados no Senhor, uma vez mais, para o louvor da Tua glória, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa também a Tua igreja, aonde ela estiver. Ó Deus, cada irmão no seu lar, que sejamos edificados em Ti. Assim nós te pedimos e te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, como nós falamos, temos feito esses estudos diários desde segunda-feira. E desde segunda, nós começamos a estudar, a nossa proposta é estudarmos as cartas paulinas. Começamos em Gálatas, são cartas pequenas e pelo período que nós teremos aí desse isolamento social por causa do coronavírus. Então, ontem nós finalizamos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6. E hoje nós estaremos iniciando o estudo em Efésios. Então, abra sua Bíblia lá em Efésios, você que ainda não abriu, você pode ir lá em Efésios e abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios. E quando nós chegamos lá em Efésios, o que é importante nós tomarmos conhecimento? Nós vamos fazer primeiramente um panorama do livro, antes de entrarmos propriamente no capítulo 1, nessa manhã. Então, como que Paulo chega aos Efésios? Como Paulo chega a essa cidade? Então,
vamos lembrar algumas coisas. Por exemplo, no começo do ano 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele prega e chega até Éfeso, na sua segunda viagem missionária. E ali ele chega. Éfeso é uma cidade comercial, é uma cidade estratégica na Ásia Menor. Era também o centro da religião naquela região ali, né? Ali tinha o culto a Diana, a deusa Diana. Então era uma cidade muito importante no Império Romano. Mas o cristianismo ele floresce ali, né, de maneira muito maravilhosa com o ministério de Paulo. E ali, provavelmente no inverno do ano 52, 53, ali, ele inicia o seu trabalho, inicia a pregação do Evangelho, ora em casas, ora numa escola chamada de Tirano, né, e ele dava ali testemunho, ele pregava e ele ensinava, e ele permaneceu ali por 3 anos. Então ele fica ali para consolidar o trabalho, né, para estar realizando a obra naquele lugar. E assim se estabelece. Então nós temos, né, mais ou menos esse período lá em Atos capítulo 19, 20, 21, vai falar a respeito dessa viagem paulina e do encontro dele ali em Éfeso, ok? Bem, também uma coisa interessante de nós pontuarmos é que na segunda viagem missionária, quando Paulo, capítulo 18 de Atos, ele passa pela Ásia Menor, né, e chega em Éfeso ali, ele deixa Priscila e Áquila, são seus companheiros. Aliás, ele diz que eles eram cristãos antes de Paulo, né, e também faziam tenda, tinham o mesmo ofício, e ele deixa Priscila e Áquila ali como líderes, inicialmente naquele lugar, para poder pregar o Evangelho, para poder continuar a consolidar o trabalho missionário evangelístico que está sendo feito ali na cidade de Éfeso, ok? Então isso é importante, né, também, porque logo depois Paulo continua a sua viagem e depois ele retorna, né? E quando ele retorna ele fica mais um período ali, aí ele vai ficar esse período exatamente de 3 anos, lá em Atos 20 a gente vê isso. Ele fica um período de 3 anos ensinando na sinagoga e na escola de Tirano, né, realizando milagres extraordinários, conduzindo muitas pessoas até Cristo, né? Então esse trabalho, né, é realizado ali naquela região de Éfeso. Nós vamos também ouvir falar de Éfeso lá em Apocalipse, né, das 7 igrejas da Ásia Menor, né? E Éfeso é a primeira igreja lá em Apocalipse a ser citada, ok? Igreja fundada ali por Paulo. Outra questão interessante é que há uma boa similaridade entre a carta de Éfeso, carta de Paulo a Éfeso, e a carta de Paulo aos Colossenses, né? Teologicamente, né, há uma similaridade muito grande. E aí entra uma questão muito interessante que dizem, né, os especialistas que essas cartas foram escritas simultaneamente, ou se foram escritas uma atrás da outra, e são chamados as epístolas da prisão, porque Paulo escreve essas epístolas, essas cartas às igrejas de Roma, isso já no ano 60, quando ele está preso já em Roma. E ali em Roma, no ano 60, ele escreve algumas cartas chamadas epístolas da prisão. Então ele vai escrever Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele vai escrever dali, da prisão em Roma. E ali ele manda, através de Tíquico, né, um correspondente para que essas cartas chegassem, né, a cada lugar, a cada igreja, né, e levando assim a palavra de Deus, a palavra que Paulo queria transmitir, né, para aqueles irmãos, né? Então nós temos aí quando Paulo chegou a Éfeso, ok? Ano 52, pregou o Evangelho, estabeleceu. Depois vamos ter um retorno de Paulo, e ele, né, inicialmente ele deixa Priscila e Áquila,
Depois ele retorna, fica mais 3 anos ali, consolidando, formando liderança, uma boa liderança, presbíteros, diáconos, uma boa liderança na igreja. E depois então ele continua, né, o seu ministério, vai para Jerusalém, é preso e depois vai para Roma. No ano 60, então, essa carta é escrita, no ano 60 depois de Cristo. Ela é escrita de Roma, da prisão, e Paulo envia através de Tíquico para chegar às igrejas da região. Então esse é um panorama mais geral que nós podemos trazer, né, para os irmãos sobre autor, propósito. Qual o propósito dessa carta? Né? Paulo ele vai se dirigir, né, aos cristãos, né, e vai nos falar a respeito da obra maravilhosa de redenção de Cristo. Vai reafirmar isso. Vai reafirmar a pregação do Evangelho, vai reafirmar os fundamentos da graça, né? Vai reafirmar, e nós vamos ver no capítulo 1 aqui, um texto excelente falando a respeito disso. Cristo morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Então nós vamos ver isso muito presente na carta de Paulo aos Efésios, né? A salvação pela fé, né? Pela salvação, graça através da fé. Então Paulo vai reforçar isso, né? Que é, irmãos, o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação a todo aquele que crê, né? Esse é o Evangelho. E Paulo vai nos dar os caminhos, né? Pelo meio pelo qual isso se consolida, isso se fortalece. Então, dito isto, nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo. Você já está com a sua Bíblia aberta. Então, vamos fazer a leitura do primeiro capítulo aos Efésios, ok? Então, vamos ler. Diz assim: saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí entra a segunda etapa, a segunda parte desse capítulo. Ele vai dizer as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. E aí ele já começa falando: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? Então, aquela palavra de adoração a Deus. Bendito seja Deus, o Pai, que tem nos abençoado. Então, há uma verdade. Nós temos sido abençoados. Talvez muitos digam, mas pastor, né, nesse mundo, nesse tempo de tanta confusão, né, de doenças, nós temos sido abençoados. Temos sido abençoados. Deus tem nos abençoado. E isso é uma realidade. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celeste em Cristo. Isso é um fato, isso é uma realidade. Então nós precisamos entender que não importa se hoje está sol, se amanhã chove, a bênção de Deus está sobre nós. Amém, queridos? A bênção de Deus está sobre a sua vida. Isso é uma realidade. Verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Paulo vai falar aqui, e nós vamos ver algumas vezes, ouvir essa palavra predestinação, ou predestinou, ou nos escolheu antes. E aí nós vamos ver esse entendimento da presciência de Deus, esse entendimento que Deus, que sabe todas as coisas, porque Deus é onisciente. Nós temos três atributos de Deus. Deus é onipresente, ou seja,
Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí você pergunta, como isso é possível? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, através do seu Espírito. Segunda, atributo de Deus, Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Lembra que Jesus falou? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Foi dado por quem? Pelo Pai. Todo o poder. Não é parte. Não é um poder. É todo o poder. Então Deus é onipresente. Deus é onipotente. E o terceiro atributo, Deus é onisciente. O que é onisciente? Deus sabe de todas as coisas. O que é saber? Não é apenas ter conhecimento, não é apenas ter inteligência. Deus conhece a sua história, do início ao fim. Ele já sabe. E como que Deus pode saber? Porque Deus não está preso ao tempo, à história. Não. Deus enxerga a história, Deus enxerga o tempo de cima. Eu gosto de dar um exemplo que às vezes nos ajuda muito a entender isso. Quando você está olhando de cima um caminho, aqueles caminhos que a formiga vai fazendo. Então de cima você para, olha e você vê aquela formiga fazendo aquele caminhozinho, vai para lá, vem para cá, carregando aquela folhinha e ela vai chegar até naquele lugar. Esse caminho que é traçado, nós podemos dizer que fosse o nosso caminho da vida. E Deus olha para nós de cima e Ele vê o nosso caminho. Ele vê onde nós começamos e vê onde nós vamos parar. Ele vê o início da nossa vida e o final dela. Então, essa onisciência de Deus lhe dá uma visão de um panorama geral de toda a história. Por isso, Deus pode citar algo lá em Gênesis para que Moisés escreva, já lhe falando aquilo que vai acontecer no final. Ele já pode fazer isso. E por que ele pode? Porque ele já sabe o que será no final. Ele já sabe o que vai acontecer. Por isso nós temos o livro da Revelação, no Apocalipse, nos falando a respeito do futuro. Como que nós vamos ver? Como que nós sabemos? Como que nós podemos ter certeza? Porque Deus já sabe. Isso é onisciência. Está entendendo isso? Então, diz a palavra no versículo 4, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já conhece aqueles que são seus. Deus já sabe. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, nós somos escolhidos por Deus para vivermos uma vida de santidade, irrepreensão e amor. Todos são chamados e escolhidos por Deus para isso. Verso 5. Nos predestinou. Então Deus nos predestinou para quê? Para Ele. Para pertencermos a Ele. Quem? Todos. Toda a humanidade. Todos. A vontade de Deus é que ninguém se perca, diz isso nas Escrituras Sagradas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não criou o homem para habitar o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou o homem para a morte. Por isso a morte sempre será um elemento estranho a nós. Por mais que nós saibamos que se nós morrermos hoje, nós estaremos na graça, na presença de Deus, a morte sempre será um elemento estranho a nós. Porque nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus cria, lá no Éden, Adão, cria Eva, cria a sua descendência, Deus não os criou para a morte. Existia no meio do jardim uma árvore chamada árvore da vida. E o homem se alimentava dessa árvore e vivia eternamente. Essa mesma árvore nós vamos encontrá-la em Apocalipse, que está no meio do rio da água da vida, diante do trono de Deus. Então o homem não foi feito, por isso a morte é algo tão abrupto a nós, por mais que nós saibamos que vamos morrer.
Tão certo quanto é a vida é a morte. Mas ela é um elemento estranho. Então no verso 5 diz, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Lembra a adoção que Paulo fala lá em Gálatas? Que nós fomos adotados por Deus, né? Filho legítimo é Jesus, mas nós fomos adotados. Somos, né, um espírito de adoção, diz, olha, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós vamos ver, né, que a vontade de Deus é que nós lhe pertençamos, que nós sejamos filhos, assim como Jesus Cristo é. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? É Jesus. Ele nos concedeu graça gratuitamente. O que eu preciso fazer para ser salvo? Atos, capítulo 2. Pedro está pregando e aqueles irmãos dizem, depois de todo mundo ali, aquela comoção toda na descida do Espírito Santo, e ali então as pessoas vêm e falam, Pedro, o que nós precisamos fazer? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Isso é graça. Você não precisa fazer, Deus já fez por nós. É simplesmente crer e aceitá-lo. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, a redenção nossa veio através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o derramar do sangue é que proporcionou a remissão dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, o que Paulo diz aqui? Deus desvendou um mistério. Que mistério é esse? O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos agora foi manifesto. Qual é o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja Deus por isso. Porque em Cristo nós somos feitos nova criatura. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Em Cristo nós recebemos uma nova oportunidade de vida. Nós que estávamos sendo acusados, nós que estávamos condenados pelos nossos pecados e íamos para o inferno pela condenação dos nossos pecados, porque a lei dizia, aquele que pecar, este morrerá. E então Jesus entra com a tua graça. Deus, pelo seu infinito amor para conosco, João capítulo 3, verso 16, envia o seu Filho amado para que todo aquele que crer nele não morra, não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Então nós fomos alcançados pela redenção em Cristo Jesus. Jesus naquela cruz paga o preço por nós, derrama o seu precioso sangue e nos concede graça maravilhosa. Por isso, mais adiante, capítulo 2, verso 8, Paulo vai falar isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, Ele é a nossa redenção. Nos desvendou o mistério da sua vontade. Versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Eu gostaria de falar um pouco sobre a plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos é um termo muito interessante que Paulo vai falar para o momento certo.
nós temos no estudo do tempo duas palavras que vão expressar do grego. Uma que se chama cronos. E essa palavra cronos do grego vai dizer do tempo cronológico, do tempo humano. Hoje nós estamos no dia 29 de março de 2020, depois de Cristo. Isso é cronos. Mas também temos no mesmo grego, uma outra palavra para expressar, que é kairos. E aí já não é do grego, desculpe, já é do hebraico, o kairos. O kairos é um tempo não cronológico, é um tempo não preso à cronologia, ao cronos. O kairos é o tempo de Deus. E aí, como que conseguimos fazer isso? O cronos com o kairos. A nossa tendência humana é querer que o cronos seja fundido no kairos. Mas não é assim. O tempo de Deus é diferente nas nossas vidas. O tempo de Deus, o kairos, é o tempo que Deus tem para todas as coisas. Quando nós entendemos que na plenitude, o que é a plenitude do tempo? É quando tudo convergiu. E o que convergiu? Se nós lembrarmos das profecias dadas por Deus a Daniel, nós domingo falamos sobre Daniel capítulo 10, se nós lembrarmos da profecia dada por Deus, quando Deus fala lá a Daniel, os impérios, lembra aquela imagem que Daniel vê, e lá, pés de barro, e aí começa vendo, ele vai falar a respeito de vários impérios que se sucederiam, o império que Daniel servia naquela época, dos medos e dos persas. E então, o último império é o Império Romano. E no Império Romano, a plenitude do tempo se estabeleceu. Deus proporcionou isso. Deus viu isso na sua onisciência. E ali ele está colocando as coisas no seu devido tempo, no seu devido lugar. Por quê? No Império Grego, que antecedeu o Império Romano, uma língua foi estabelecida. Todos falavam uma língua. Tinham essas línguas nativas, mas comercialmente todos se comunicavam com aquela língua, que era o grego. Então eles trazem do grego, contribuem com a língua e contribuem com a filosofia, contribuem com a maneira de pensar, de conversar, de compreender as coisas. Após o Império Grego, vem o Império Romano. E o Império Romano, ele vem se estabelecer agora como força, o maior império. E o que ele faz? Ele aproveita a língua. Então, mesmo sendo romanos, eles falavam latim, eles usam o grego. Então, o grego continua a ser a língua universal no Império Romano, oficial. Todos falavam. Outra questão interessante e importante dentro dessa plenitude do tempo é que os romanos, para deslocamento das suas tropas, eles construíram estradas. Até então, para ligar uma cidade a outra, eles tinham caminhos. Mas agora, o Império Romano ele vai construir estradas, que nós chamamos de rodóis, que depois vai vir para nós rodovia. O que é a rodovia? São estradas largas, estradas de mais de 6 metros de largura. Por quê? Porque ali passava um exército romano. Não de 2 em 2, passavam aquelas colunas de exército. Os soldados marchando, suas bigas, cavalos. As estradas são construídas interligando as grandes cidades. Outra questão dentro desse projeto das estradas era a segurança nelas. Você poderia transitar tranquilamente, porque era seguro. Era um lugar aonde as pessoas poderiam trafegar, dentro do Império Romano. Tudo isso vai corroborar para a plenitude dos tempos. O kairos de Deus, o tempo certo. Então, dentro desse tempo, Deus olha, tem uma língua só, temos acesso. Você vê Jesus indo para um lugar, para outro, para um lugar, para outro, sem problema nenhum.
Nenhum momento alguém parou, o que você vai fazer? Não, você tem acesso. Nós vamos ver Paulo sai de Jerusalém e vai para Antioquia, e vai para não sei onde, vai para Sicília, e vai para Ásia Menor, e vai para Éfeso, sem problema nenhum. Não tinha problema de barreiras, não tinha problema de fronteiras, nada. Tudo isso, irmãos, é a plenitude dos tempos. Tudo isso foi preparado por Deus para que no momento certo, no kairós de Deus, no tempo de Deus, tudo pudesse corroborar para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque todos os lugares estavam interligados, havia segurança e havia acesso. Plenitude dos tempos. A língua era a mesma. A língua que Paulo escreveu as suas cartas, todas no grego, era lida em Éfeso, mas era lida em Roma, era lida na Cesareia, era lida em Antioquia, em qualquer uma, todo mundo entendia. Os irmãos estão entendendo? Isso é a plenitude dos tempos. Então vamos voltar ao texto, versículo 10. De fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós fomos chamados anteriormente por Deus para isso, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então essa predestinação de Deus é para que nós sejamos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você tem uma caneta aí, eu gostaria que você marcasse esse versículo 13. Esse verso 13 é um versículo muito importante. Eu gosto muito desse versículo. E o cito várias vezes. Porque aqui nesse versículo 13, Paulo nos fala a cronologia da nossa redenção, da nossa salvação. Preste atenção, vamos ler de novo. Ele diz, em quem também vós. Primeira coisa, depois que ouviste a palavra da verdade. Ora, a palavra de Deus vai dizer lá Paulo vai escrever em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir o quê? O evangelho da vossa salvação. Como serão salvos se não ouvirem? Como ouvirão se não há alguém para pregar o evangelho para eles? Paulo diz isso em Romanos. Então, veja bem, qual é a cronologia? Primeira coisa, nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação. Então, ouvimos o evangelho, ouvimos a respeito da graça, ouvimos a respeito de Cristo, de o amor de Deus para conosco, ouvimos isso. Segundo passo, tendo nele também crido. Então nós ouvimos o evangelho e cremos no evangelho. Nós ouvimos a verdade e aceitamos a verdade. Primeiro eu ouço, depois eu creio. Depois que eu creio, tendo nele também crido, vírgula, terceira etapa, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Então, eu ouço, eu creio, e no momento que eu creio, eu sou selado. A minha salvação se dá quando eu creio em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo em mim o selo do Espírito Santo de Deus. Quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim naquela cruz, Deus derrama a tua graça sobre nós. Deus envia o teu Santo Espírito e nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós passamos a ser uma nova criatura. Nesse momento nós nascemos de novo. E o nascer agora da água e do Espírito, lembra? O Espírito, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E da água, que vai representar o batismo. Vai representar lavar os nossos pecados, lavar a nossa alma. Isso significa aspergir sobre nós a água.
A água vem de cima a nós. E Deus derrama sobre nós. Todo derramar vem de cima para baixo. Por isso o batismo, ele era o derramar de Deus sobre nós. Nós não recebemos o batismo ao mergulhar, nós recebemos o batismo ao sermos derramados por Deus. O Espírito Santo, nós não mergulhamos no Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem de cima para nós. E assim a água vem de cima para nós. E nós o recebemos como Senhor. Então, vou ler novamente, para nós compreendermos e finalizarmos esse entendimento. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Espírito esse, versículo 14, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o que esse Espírito faz conosco? É o penhor. Nós recebemos uma garantia. Penhor é garantia. Então nós recebemos uma garantia. Deus fala assim, olha, fica com o meu Espírito até o dia em que você estará comigo. E quando nós, irmãos, morremos, quando nós passamos dessa vida para a vida eterna, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aquilo que acontecer primeiro, o que o Espírito Santo faz? O Espírito sai em nós. O Espírito nos conduz a Deus e nos entrega a Deus. E o Espírito Santo coloca, fala, aqui está, Senhor. A vida é garantia. Então nós recebemos o penhor, que é o Espírito Santo em nós. E quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós falamos em língua, não. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Claro, como cristalino, é a palavra de Deus. 3 passos. Ouvimos o Evangelho da verdade, cremos e recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Terceira parte do capítulo 1 de Efésios, que nos diz assim: Paulo ora pelos crentes. E vai nos falar assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É a oração de um pastor pelas suas ovelhas, é a oração, de um líder, de um evangelista que formou aquela igreja em Éfeso. Verso 17. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ok? Revelação em Cristo. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Você sabia que o seu coração tem olhos? Pois tem. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja, o que Paulo orava? Paulo orava pelos Efésios, pelos irmãos, pela graça, pela fé deles, e Paulo orava para que os olhos do coração deles fossem iluminados por Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber, para ter conhecimento do seu chamamento, do seu chamado para ser santos, chamado para ser eleito, chamado para ser de Cristo Jesus. Todos aqueles que nos ouvem, você está me ouvindo agora, você foi chamado para pertencer a Cristo Jesus. Amém? Você foi chamado por isso. Então nós somos chamados, e isso o Espírito Santo nos ilumina, nos mostra,
nos desvenda os olhos, o Espírito Santo revela a nós, se manifesta a nós, através do Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. Tudo isso acontece com um propósito, para que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A partir do versículo 20 até o verso 23, Paulo vai nos falar, e se você puder marcar, possa fazê-lo também, esses 4 versos. Paulo vai nos falar a respeito do Evangelho, de uma maneira resumida, quase que um credo apostólico, talvez primeiro ensaio do credo apostólico. Olha o que diz a partir do versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu ele em Cristo. Primeiro, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Deus ressuscitou Jesus e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21. Acima de todo principado e potestade. Se você lembrar, nós falamos na quinta-feira sobre Daniel capítulo 10. E lá em capítulo 10 de Daniel nós falamos a respeito da oração de Daniel. E que desde o primeiro momento que Daniel se pôs a orar, Deus mandou uma resposta através do anjo. Mas a resposta demorou por 21 dias. Depois de 21 dias, o anjo chega a Daniel. Naqueles 21 dias, Daniel diz que não comeu, não bebeu, mas esteve ali diante do Senhor, jejuando e orando para que Deus pudesse revelar a ele aquela visão. 21 dias. E então, quando aquele anjo chega e ele diz, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento que se colocou, se humilhou diante do Pai, de Deus, para conhecer a revelação que Deus te dera, eu fui enviado da parte de Deus para você, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, o arcanjo Miguel, veio ao meu socorro e eu obtive vitória e agora estou aqui com a resposta. A batalha espiritual é travada na região celeste. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Aonde Jesus está nisso tudo? Ele está assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Então Jesus herdou um nome que está acima de todo nome. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso que agem nas regiões celestes. Você entende a guerra espiritual que nós vivemos? Não podemos desprezá-la de maneira nenhuma. Por isso, não podemos deixar o nosso posto de oração, de intercessão, de jejum, porque a batalha está sendo travada. Novamente, versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Porque ele herdou um nome que está acima de todo nome. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Deus deu a Jesus Cristo todo o poder, todo principado e potestade tem que se submeter a ele. Ele herda um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
E para que tudo isso se estabelecesse, Deus colocou todas as coisas sob os seus pés e o constituiu como cabeça da igreja. A igreja, olha o versículo 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que texto maravilhoso, irmãos. Que declaração, do versículo 20 ao verso 23. Que declaração de Paulo. Marca na sua Bíblia. Quando você for conversar com alguém, leia esse texto. Leia. Não há dúvida. Deus ressuscitou Jesus Cristo. O fez assentar à direita, à sua direita. Colocou ele sobre todos, principados, potestades, dominadores, poder, todos. E lhe deu um nome, acima de todo nome, e o constituiu como cabeça da igreja. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E quando vem a pergunta, quem é a igreja? A igreja não é templo. Ah, pastor, hoje nós não teremos igreja? Hoje nós estamos tendo igreja. Nós não temos templo, mas estamos tendo igreja, porque nós estamos reunidos aqui, eu na minha casa, você na sua, e cada irmão na sua casa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelas nossas cidades afora. Temos pessoas em Angra nos assistindo, temos pessoas lá em São Paulo nos assistindo, temos pessoas em vários lugares do mundo nos assistindo. Isso é ser igreja, não é um templo. O templo é um lugar de referência, o templo é um lugar onde podemos nos congregar, mas se não pudermos estar no templo, nós estaremos nos nossos lares, nos reuniremos em lares. É a igreja na casa. A igreja somos nós, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sou a igreja de Cristo. E o melhor, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça da sua igreja. Por isso que a igreja é conduzida por Ele. Por isso que a igreja recebe os comandos dele. A nosso corpo só vai aonde nossa cabeça manda ir. Os nossos pés só andam quando a nossa mente fala que ele tem que andar. Quando pela minha mente eu digo, vá para a direita, ou vá para a esquerda, ele vai obedecer à mente. A cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a nossa cabeça. Nós somos corpo. E seguimos e andamos segundo a sua vontade. Portanto, queridos, nós, enquanto servos do Senhor, fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para sermos irrepreensíveis. Fomos chamados desde a fundação do mundo para pertencermos para o louvor da glória do Senhor. Então, qual é a função do homem? Por que o homem foi criado? O homem foi criado para o pecado? Não. O homem foi criado para o louvor da glória do nosso Deus. Mas entrou o pecado, entrou o erro, escolhas erradas. E aqui entra o livre-arbítrio, presente na Bíblia, não temos como negar. E o livre-arbítrio nos diz que nós temos escolhas. Louvores nossos diz isso. Ele diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A escolha é nossa. Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Eu escolho. Eu vou caminhar com Cristo ou eu vou viver a minha vida segundo a minha vontade? Eu escolho. Saiba, portanto, que todas as nossas escolhas existem consequências. Se eu escolho caminhar com Deus, existe uma consequência. Se eu escolho caminhar sem Deus, existe uma consequência. Se eu escolho viver uma vida de compromisso com Deus, existe consequências. Se eu escolho viver uma vida sem a anuência de Deus, existem consequências. Então a escolha nos foi dada. Por isso Deus não fez robôs.
Por isso Deus não fez um monte de clonezinho e ele controla. Não. Assim como nós herdamos o espírito de vida e nós somos alma vivente, Deus soprou em nós o Ruá, que é o espírito dele. Ele também sopra em nós essa autonomia e também sopra em nós essa consciência que não existe nos animais. Nós somos alma vivente. Alma que pertence a Deus. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó, porque é pó, e a alma volta a Deus que o deu. Você só está vivo porque Deus lhe concedeu parte dele, que é a sua alma. Até mesmo aqueles que não creem têm em si algo de Deus, que é a alma. Portanto, irmãos, nós precisamos compreender isso. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Todos, antes da fundação do mundo, fomos criados para isso. Mas a nossa escolha é o que vai direcionar os nossos passos. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce perdido. Todos nós precisávamos ouvir o evangelho da nossa salvação. Todos nós. Todos nós precisamos ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, versículo 13. Todos nós precisamos crer. Crer é fé. E exercer a fé no Filho de Deus. Todos nós. Irmãos, lembram quando Jesus ressuscita e Tomé, ele diz: eu só vou crer se eu colocar os dedos nas feridas de Jesus. Os discípulos falaram, outros falaram, nós vimos o Cristo, e ele diz: eu só creio se eu ver. E Jesus aparece a Tomé e diz: aqui está, Tomé, coloca os dedos nas minhas feridas. E ele vai. E quando ele coloca, ele diz: és tu mesmo, Senhor. E ele diz: você creu porque me viu. Mas benditos sejam aqueles que não me viram e creram. Felizes, bem-aventurados são. Então nós precisamos da fé para crer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Para crermos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Para crer que Jesus Cristo se doou naquela cruz, morreu, derramou o seu sangue por nós, para que nós tivéssemos a remissão dos pecados, nós vimos isso. Para que os nossos olhos do coração fossem iluminados. E assim temos a grandeza da eficácia, da força, do seu poder em nós, pelo fato de reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amados, grande é essa palavra para nós. Que nós possamos ser edificados nessa manhã. Primeiro, porque fomos chamados para pertencer a Cristo. Segundo, porque Ele morreu por nós, ainda que fôssemos pecadores. E se estabeleceu como cabeça da igreja. E se colocou como o Senhor das nossas vidas. Jesus, que está assentado à direita do Pai e que intercede por nós e que está atento às nossas necessidades. Jesus, que é o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa vida, o motivo da nossa existência. Nós vamos orar nesse momento. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar a sua palavra, de aprendermos. Eu confesso aos irmãos que eu gostaria muito de tê-los conosco, juntos, ali na igreja. De olhar em cada rosto, de ver, de ouvir o seu amém. Muitos falam aqui, mas de ouvir o seu amém. De louvarmos juntos a Deus, de nos abraçarmos. Sentimos muito falta disso. Muito. Mas eu também confesso aos irmãos que tem sido uma experiência maravilhosa podermos compartilhar diariamente a palavra do Senhor com cada um de vocês. Tem sido uma experiência maravilhosa.
E eu creio que esse tempo será tempo de crescimento e edificação das nossas vidas. Eu desafio você a você compartilhar essas mensagens com outras pessoas, com os teus amigos, teus familiares. Espalha a mensagem do Senhor. Espalha para todos os cantos, para que essa palavra alcance outras vidas e outros corações sejam também iluminados com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, 18 horas, estaremos juntos. Todos os dias, às 18 horas. Se Deus nos permitir, estaremos juntos. Então, você já sabe. 18 horas, estudo bíblico, online, com o pastor José Carlos, da Primeira Igreja Congregacional de Niterói. E ali estaremos estudando juntos. Amanhã, capítulo 2. E eu gostaria que você lesse, sempre faça uma leitura antes. Leia antes. Sublinhe lá alguns versículos que você talvez não tenha entendido muito bem. E na hora que nós ministrarmos, você vai entender a palavra do Senhor. Ok? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, orando pelos pedidos de oração, orando pelos enfermos, continuar orando pelos nossos irmãos, nossa irmã Georgette, seu esposo Gesi, nossa irmã Ida, nossa irmã Cacilda, que também não tem andado bem de saúde, orando pela nossa irmã Helena Mishimoto, que está em tratamento, muito importante, também pela Helena Borges, nossa irmã Helena Borges, orando pela sua vida, orando também pela nossa irmã Gleice, pelo seu estado de saúde, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo nossa irmã Gleice, colocando diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que trabalham na área de saúde, colocar a vida da nossa irmã Kelly, né, que trabalha em laboratório, está ali numa situação de risco, vamos colocar diante do Senhor. Nossa irmã Daisy, né, que está ali naquela área também de saúde, a enfermeira, a Juliana, do Rafael também. Então são irmãos que trabalham nessa área da saúde, estão ali militando dia e noite. Vamos colocá-los diante do Senhor, né, intercedendo por todos os profissionais de saúde, né, para que Deus esteja protegendo, guardando. Continuar orando pela nossa nação, para que Deus estenda as mãos para retardar esse crescimento, para que Deus estenda as mãos para que essa enfermidade não progrida. Vamos estar intercedendo. Vamos colocar diante do Senhor. Continuar orando pela irmã, a nossa irmã Fátima, Zeni, seu nome, seu genro. Vamos interceder pela nossa irmã Marisa, lembrei o nome, Marisa lá da IEC de Vila Paraíso, nossa irmã Marisa. Vamos colocar diante do Senhor, pelo Pedrinho, também Douglas está pedindo aqui, né? Estamos orando pelo Pedrinho, aquele rapaz, se não me engano, que perdeu, teve um acidente, né? E amputou as pernas, alguma coisa assim, né? Vamos orar por ele, né? Interceder. São muitos pedidos, são vários pedidos, e todos nós podemos fazê-lo, ok? Então vamos interceder nesse momento, vamos orar, né, diante do Senhor, entender que o nosso Senhor intercede por nós, junto ao Pai Celestial. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã podemos estar juntos como igreja do Senhor, reunidos, ó Deus, cada qual no seu lar, na sua casa, mas também sabendo, Deus bendito, que o Senhor intercede por nós, que o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu grande amor e graça. Obrigado porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, redimiu-nos, ó Deus, perdoando os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque tu ressuscitaste o teu Filho amado, Jesus Cristo. O tiraste da morte e o colocaste assentado ao teu lado, e hoje ele vive e reina pelos séculos eternos. Toda autoridade lhe foi dada, Senhor, e nós te louvamos por isso. Deus bendito, nós colocamos os enfermos diante do Senhor, nomes pelos quais já colocamos aqui, já declinamos esses nomes e pedimos, Senhor, visita cada um, Senhor.
Vá a cada um, aqueles que estão sob tratamento, abençoa, guarda, proteja, aqueles que precisam sair dos seus lares para ir aos hospitais. Senhor, coloca as tuas mãos sobre eles, livrando-os de todo mal, guardando as suas vidas, ó Deus, para o louvor da glória do Senhor. Deus bendito, nós te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, indo a cada uma vida, restaurando a sua saúde, Pai de amor. Restaurando, ó Deus, a sua vontade. Deus bendito, abençoa a Deise, se recuperando de uma cirurgia. Ó Deus, abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão se recuperando dessa enfermidade. Ó Deus, toma nas suas mãos a irmã da nossa irmã Fátima, a dona Zeni, Senhor, que está naquela CTI. Senhor, abençoa a sua vida. Toma a vida da Marisa também diante do Senhor. Guarda, Deus, estende as tuas mãos e abençoa. Abençoa, Senhor, a medicação que está sendo ministrada. Potencializa esses remédios, ó Deus, porque cremos que a cura está nas tuas mãos. Senhor, abençoa a nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Nós temos clamado a Ti pela nossa nação e Te rogamos, ó Deus, que o Senhor seja com todos aqueles milhares que estão enfermos, ó Deus, Brasil afora. As cidades mais atingidas, como São Paulo, Rio de Janeiro, tem maior população. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, faça cessar, ó Deus, essa praga, essa peste, ó Deus, que é sobre nós. Estende as tuas mãos, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ajuda-nos, ó Deus, e fortalece-nos. Pai de amor, nós também queremos interceder pelos nossos governantes. Ó Deus bendito, que todo espírito faccioso caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de unidade na nossa nação. Seja no governo federal, estadual ou municipal. Senhor, nós precisamos de unidade para enfrentarmos um inimigo em comum, ó Deus. E assim nós pedimos, ó Deus, que todo espírito de faccioso, todo espírito de vanglória, que todo espírito, ó Deus, de desunião, ó Pai, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que possamos nos levantar como nação num só propósito e vencermos todas as adversidades. Senhor, nós te pedimos isso. Abençoa-nos na Tua presença. Guarda-nos, ó Deus. Dá-nos um dia abençoado, porque é o dia do Senhor. E que nesse dia possamos lembrar de orar, de interceder, de abençoar as pessoas. Assim nós te pedimos, assim te oramos, Deus bendito, para o louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, hoje é o dia do Senhor. É o domingo. Então, aproveite esse dia. Liga para alguém, faça uma videochamada, né? Você não precisa pagar por isso. Dá uma palavra de bênção, converse com as pessoas, traga uma palavra de esperança a cada uma delas, ok? Sejamos instrumentos de Deus para abençoar esse mundo. Hoje, 18 horas, nós estaremos aqui no culto. E eu quero convidar você a estar conosco, às 18 horas. Nós vimos alguns outros aplicativos de transmissão ao vivo. Tem o Zoom, né? Tem o Jitsi Meet, tem alguns outros bons aplicativos. Contudo, são aplicativos que vai requerer, assim, talvez mais participação das pessoas, e nem todos detêm um pouco mais de conhecimento na tecnologia. Como a transmissão é mais, né, focada assim, na transmissão da gente transmitir no culto, a gente vai continuar mantendo pelo Facebook, que nós não temos limites de pessoas ao vivo. Você pode ter 100, 200, 500, 1000, 10 mil pessoas ao vivo nos assistindo. Já nessas outras plataformas nós temos limite. O Zoom, por exemplo, nós temos limite de 50 pessoas por 40 minutos. Mais de 40 minutos você tem que reiniciar a reunião. E no Jitsi Meet nós temos também limite de 50 pessoas também. Não tem tempo, mais de 50 pessoas. Então, por aqui, pelo Facebook, nós cremos que podemos alcançar mais pessoas, né? Os irmãos podem estar interagindo conosco, podem estar mandando pedidos de oração. À noite a Georgia vai nos ajudando, vai falando os pedidos e nós vamos mencionando aqui também, tá certo? Um grande abraço a todos, um bom almoço, né?
Não se esqueça de se exercitar, de pegar um solzinho, vitamina D é importante, de fortalecer a sua saúde também. E durante essa semana nós estaremos continuando nossos estudos às 18 horas e estaremos aí também dando retorno sobre quando voltaremos a nos congregar, a nos reunir ali no templo, ali na igreja, tá bom? Durante essa semana nós vamos estar informando isso aos irmãos, ok? Um grande abraço. Não deixe, nós falamos isso, né? Especialmente nessa próxima semana, né? De enviar a sua oferta, o seu dízimo, sua oferta para, né, a igreja, para estarmos cumprindo os compromissos também que como igreja nós temos, né? Sobretudo de manutenção da obra, de pagar as contas e enviar recursos também para os nossos missionários, que tanto precisam, né, e contam com a colaboração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou colocar novamente, vou postar novamente a conta da igreja, CNPJ, tudo que tem ali. Temos conta na Caixa Econômica, temos conta no Bradesco. Você pode fazer DOC, pode fazer transferência, como você desejar, ok? Deus abençoe a todos. Tenha um grande dia abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, queridos irmãos. Graça e paz. Boa noite, né? Já não sei, já está escurecendo, né? Nessas tardes de outono, né? Deixa eu ajeitar um pouco mais aqui. Isso. Então, estamos aí iniciando mais uma devocional, né, nesse dia, segunda-feira, dia 30 de março. Né? Estamos juntos nesse propósito. Eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Evangélica e Congregacional de Niterói. Né? Então, estamos nesse desafio, nesse propósito de estarmos estudando cartas paulinas diariamente, durante esse período que estamos aí de quarentena, esse período que estamos em reclusão, né? Em isolamento social, em obediência às leis, aos nossos governantes, e nós não podemos perder oportunidade, né? E estando em casa, vamos estudar, vamos aprender, vamos ler a Bíblia, vamos orar mais, vamos compartilhar, né, a palavra do Senhor com outras pessoas, buscando sempre compartilhar palavras de esperança e não de desespero, né? E não de caos, como muitas vezes alguns o fazem. Então procure sempre levar, né, e transmitir mensagens positivas às pessoas, mensagens de fé, de esperança, né? São tempos difíceis, nós sabemos, mas que vai passar. Né? Daqui a pouco a nossa vida volta à normalidade, não é o apocalipse, não é o fim do mundo, né? Calma, né? Conforme diz a palavra, não se turbe o vosso coração, né? Diz a palavra do Senhor. Está um pouco torto aqui. Calma aí. Ainda está. Não se turbe o vosso coração, né? Mas que nós possamos crer em Deus, confiar no seu grande amor e graça para conosco. Hoje nós estaremos estudando, estamos desde domingo pela manhã, aquele período da escola dominical, começamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Semana passada estudamos Gálatas e agora iniciamos a carta de Paulo aos Efésios. Você pode olhar no Facebook da nossa igreja, primeiro IEC de Niterói, e ali você vai ver todos os estudos estão lá. Você pode revê-los, você pode estudar novamente, pode encaminhar para algumas pessoas. Os cultos também que nós temos realizado, terça, quinta e domingo, também estão lá, né? Estão ali gravados, então você pode retransmiti-los ou revê-los, ok? E hoje nós estaremos estudando o segundo capítulo. Então ontem, pela manhã, nós estudamos o primeiro capítulo, fizemos um panorama geral nesse estudo, né, que temos feito nesse estudo textual, né, nesse estudo expositivo, né, versículo por versículo, parte por parte, e nós fizemos isso na primeira etapa, né? Ontem já demos um contexto geral do livro,
fizemos já o estudo do primeiro capítulo e agora entraremos no segundo capítulo, ok? Então vamos à leitura. Antes da leitura vamos orar, né? E depois estaremos então estaremos lendo a palavra do Senhor. Então vamos fazer essa oração nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos do Senhor, para compreendermos, ó Deus, aquilo que a Tua Santa Palavra fala aos nossos corações. Deus eterno, nós queremos te rogar que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, trazer entendimento, esclarecimento, ó Deus, iluminando os olhos do nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em cada mente, em cada coração, ajudando-nos, ó Deus, na compreensão das Tuas santas palavras. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os nossos amados irmãos, aonde eles estiverem, ó Deus, nos seus lares, talvez alguns em ambiente de trabalho. Ó Deus, só possa estar guardando a cada um, livrando, ó Pai, sobre a Tua proteção. Também te pedimos, Deus bendito, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos enfermos. Ó Pai, te rogamos pela nossa irmã Gleice, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu estado de saúde, ó Pai, que o Senhor possa aliviar as suas dores, estender as suas mãos, abençoar, ó Deus, os remédios, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, dar alívio à tua filha, Senhor. Seja conosco, ó Deus. Guarda-nos nesse tempo que teremos de estudo da tua palavra e que o teu Santo Espírito possa nos iluminar para compreendermos as tuas verdades. Assim nós te rogamos e pedimos em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vamos à leitura então do capítulo 2 de Efésios. Diz assim: do pecado, ele é separado em duas partes apenas, e ele diz: do pecado para a salvação pela graça. Então vamos lembrar, lá no estudo de Gálatas, Paulo trabalhou muito a questão da graça em contraponto, em contraste com a lei, ok? Por quê? Porque o Evangelho é graça, é manifestação da graça de Deus. E lá, nas igrejas da Galácia, Paulo escreve então a carta aos Gálatas, algumas pessoas estavam novamente querendo imputar a lei, ou seja, fazer com que os cristãos se submetessem à lei mosaica, aos ritos, às festas, a tudo aquilo que era dos judeus. E nós vamos lembrar que nós não somos judeus, nós somos igreja de Cristo, mas não judeus. Também vamos ser chamados, e Paulo vai falar isso no finalzinho lá de Gálatas, o Israel de Deus, mas não o Israel, né, de sangue, ok? Então nós somos o Israel de Deus. A nossa herança não é Jerusalém, né, que fica ali no Oriente Médio. A nossa herança é a Jerusalém celestial, vinda de Deus. E nós vemos isso em Apocalipse. Então, tudo isso nós vimos na carta de Paulo aos Gálatas. E o Efésios, ele vai continuar trabalhando na salvação da graça, vai continuar trabalhando sobre a mensagem do Evangelho, o cerne da mensagem do Evangelho, que não poderia ser outro. Então vamos lá. Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a primeira parte desse versículo que eu quero chamar a atenção é sobre, Paulo vai falar sobre o nosso estado. Qual é o nosso estado antes de Cristo? Qual é o estado daquelas pessoas antes de receber e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Que estado é esse? O estado que nós estávamos, e o estado que muitos hoje ainda estão, é mortos nos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos erros. Nós estávamos mortos. Mortos para quem? Como mortos? Pastor, eu estava vivendo, eu estou andando, como estou morto? Morto espiritualmente. Você vive fisicamente, mas você está morto espiritualmente. Então, por isso que Paulo diz que nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
nos quais, verso 2, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós estávamos mortos antes de conhecer a Cristo, porque nós andávamos no curso desse mundo, ou seja, fazendo a vontade desse mundo. E o mundo, diz a palavra, o mundo jaz no maligno. O mundo está posto no maligno. O maligno governa, dirige o mundo. Como assim? Ele dirige o mundo. Os irmãos lembram quando Jesus, depois de jejuar, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo? A primeira tentação é uma tentação física. Jesus teve fome. Então Jesus foi tentado em 3 áreas. E nós somos tentados em 3 áreas na nossa vida. A primeira tentação foi física. Transforma pedra em pão e se alimenta. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, então, o diabo leva Jesus e mostra os reinos. E diz para ele: está vendo isso aqui? Tudo isso é meu. Ele é um usurpador. E ele diz: o mundo é meu. Os reinos são meus. E tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. Então nós somos tentados na esfera de poder. E por último, Jesus é tentado quando ele leva Jesus para o sino, né, para o alto do cenáculo, né, lá do templo, e diz: ó, atira-te abaixo, porque está dado ordem que aos teus anjos para te proteger. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando Paulo vem e diz assim: olha, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que atua nos filhos da desobediência? O espírito do diabo, do enganador, do sedutor, do acusador. Entre os quais, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, irmãos, esses primeiros 3 versos, a palavra de Deus, Paulo vai nos falar a respeito da onde nós viemos, o que nós somos, o que nós éramos antes de conhecermos a Cristo. O estado de pecaminosidade do homem. E aí vai corroborar o que está lá escrito em Romanos: todos se extraviaram, não há quem busque a Deus, não há um sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o estado natural do homem. Qual é o estado natural do homem? É caído, é pecaminoso, é morto no seu pecado, nas suas falhas. Então todo homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Por isso ele não consegue enxergar os seus erros, ele não consegue enxergar que as suas atitudes na carne, porque anda segundo as inclinações da carne, ele não consegue enxergar que as suas atitudes na carne fazem a vontade do diabo e não de Deus. Aí um conflito acontece na vida daquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho, mas ainda não tomaram decisão pelo Evangelho. Elas ouvem, elas gostam do Evangelho, elas querem aprender, mas quando chega na hora de tomar uma decisão, elas não fazem. Por que não fazem? Não fazem porque ainda andam segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E estão ainda nessa posição de andando no curso deste mundo e como filhos da desobediência. Esta é a realidade.
talvez que nem todos gostam de ouvir. Mas aquele que não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a este ainda está sujeito, ainda é sobre você, você é um filho da desobediência. Você está entendendo isso? Por isso a necessidade de nós tomarmos uma atitude, uma posição, uma decisão na nossa vida. De romper com o pecado, de romper com a nossa autossatisfação para buscar a satisfação em Deus. Versículo 4. Então, verso 1 ao verso 3 é o estado pecaminoso do homem. Verso 4 em diante diz assim: mas Deus é o contrário. Nós éramos dessa maneira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que amor é esse? Que amor é esse? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E como que isso fez? Pela graça nós fomos salvos. Glória a Deus por isso. Então nós temos dois contrastes. Nós temos Deus rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, e temos nós, humanos, pecaminosos, mortos espiritualmente, separados de Deus por causa do pecado. Então esses dois pontos contrários, ele consegue nos atrair à sua presença e ele se aproxima de nós através da graça de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Ele nos atrai a Ele e Ele se aproxima a nós, e na cruz há um encontro. Que encontro é esse? O encontro de mutualidade. Nós passamos a ser um com Cristo Jesus. E automaticamente sendo um com o nosso Deus. Pela graça sois salvos, diz a palavra. E juntamente, verso 6, e juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Assim como Cristo morreu, Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós herdamos a vida eterna. O que Jesus disse para eles? Eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Ele está preparando os lugares para que aonde Ele esteja, nós também estejamos com Ele. Então, por isso Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para mostrar, verso 7, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. Extraordinária. Em Cristo Jesus. Por que em Cristo? Porque em Cristo nós temos a manifestação do amor de Deus, temos a manifestação da graça de Deus. Em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Em Cristo nós fomos alcançados pela sua graça maravilhosa. Graça que perdoa os nossos pecados. E aí nós lembramos de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Compreendeu isso? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Então veja, há uma ação sua. A ação de Deus já foi feita. Qual é a ação de Deus? Ele já deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso já foi realizado. O que mais que ele fez? Ele já o ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, levou cativo o cativeiro. Agora, a decisão, a escolha é sua. E nós somos chamados a viver uma vida de plenitude em Cristo Jesus. Uma nova criatura, uma nova vida. E aí entra o versículo 8. Se você tem uma caneta, marque esse versículo. Marque. Ele diz assim no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a frase. E eu quero me deter um pouco aqui nesse texto, porque esse texto é muito importante para nós, para gerar um pouco de entendimento e compreensão. Então vamos olhar o texto. A primeira coisa diz, porque pela graça sois salvos, vírgula. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça? É o favor imerecido, é o dom de Deus para nós. A graça vem de Deus, pela graça sois salvos. A salvação não é humana, a salvação é divina. Então, pela graça sois salvos, vírgula. Entre vírgulas está o quê? Mediante a fé. Então, a fé é o mecanismo pelo qual nós chegamos à graça. A graça divina. A fé é o elemento natural no homem. Deus nos deu fé à humanidade. Alguns têm tamanha fé e a depositam em coisas erradas. Tem homens, tem pessoas que têm tanta fé que escolhem um pedaço de madeira e diz, não, se eu pegar esse pedaço de madeira e colocar atrás da orelha, eu vou ficar protegido do Covid-19. Então eu posso sair porque eu tenho fé nesse pedacinho de madeira. Isso é fé? É fé. Mas é uma fé que está sendo usada da maneira errada. Quando eu deposito fé em coisas que não são, que não merecem a minha fé. A fé é um elemento importantíssimo, mas é um elemento natural no homem. O homem naturalmente tem fé, está implícito nele, está dentro dele. E isso foi dado por Deus. Quando Deus soprou em nós, irmãos, preste atenção, lá em Gênesis, quando Deus sopra em nós o ruá é o Espírito de Deus. E quando Deus sopra em nós o seu Espírito, ele transmite a nós elementos dele, como a alma. A alma é um elemento de Deus, por isso que quando nós morremos, a nossa alma volta a Deus que o deu, foi Deus que nos deu a alma. Mas nós recebemos outras coisas dadas por Deus, como a moral. A moral, ela não é implícita por uma lei, por um mandamento. A moral está dentro do homem. Ele entende moralmente que tirar a vida de outra pessoa é errado. Ninguém precisa ensinar isso. Está dentro dele. Porque Deus deu esse senso moral quando soprou sobre nós. A fé é algo que nós recebemos nesse ruá de Deus. Por quê? Porque a fé é um elemento natural do homem. Está em nós. Se você prestar atenção e fazer um estudo sobre os milagres que Jesus operou, você vai ver, em 98% deles, Jesus vai declarar àqueles que o buscaram e Jesus vai dizer a eles, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não é isso? Vai lá estudar.
Olha, aonde, eu falei 98%, aonde não? Aonde não? Aonde não precisou. Aonde aquelas pessoas estavam ali, por exemplo, como a ressurreição da filha da viúva de Naim, quando ninguém pediu que Jesus intervisse naquela história, ninguém foi chamar Jesus, Jesus simplesmente se defronta com um cortejo de um menino. E aquilo comove, vê a aflição da sua mãe, e Jesus vai lá e toca na esfinge daquele corpo, e ele ressuscita. Ali não houve elemento fé. Por que não houve? Porque ninguém pediu a ele. Jesus interviu na história daquela casa e daquela família, ressuscitando aquele único filho daquela viúva. Mas se você lembrar, em vários e vários outros momentos, Jesus vai declarar: tua fé te curou. Aquela mulher enferma há 12 anos, de hemorragia, e ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela toca e ela é curada, e Jesus vai e fala com ela, e no final Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, queridos, a fé é um elemento humano, dado por Deus a toda a humanidade. Todos nós temos fé. Quando Jesus disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos grandes coisas, é porque nós temos essa fé. Ele sabe que nós temos. O que nós não fazemos é exercitar. O que nós não fazemos é colocá-la em prática, e nós precisamos fazer isso. Usar, exercitar a nossa fé com autoridade no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então Jesus fala: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Você está entendendo isso? Voltemos ao texto. Porque pela graça sois salvos, vírgula, mediante a fé. Então o caminho de eu chegar à graça é a fé, vírgula, e isso não vem de vós, vírgula, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É a salvação. E aí Paulo, para não deixar dúvida, ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Para que não haja dúvida, a salvação não vem por obra humana. A salvação não vem por esforço humano. A salvação é dom de Deus. Vem de Deus para nós. A salvação, a graça, é Deus amando o mundo de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, olha a fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça do Senhor. Esse é, João 3,16, é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, é o texto bíblico. Não precisamos sair dele. É o texto. A graça é dom de Deus, não é por obras que nós somos salvos. Como que eu acesso essa graça? Através da fé. Por isso a palavra de Deus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. Amém, queridos? Use a sua fé. Exercite a sua fé. Versículo 10 diz: pois somos feitura dele. Ou seja, nós fomos criados como Deus. Somos feitura, fomos criados à imagem e à semelhança dele. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos chamados para andarmos nas boas obras. E aí nós compreendemos um pouco, não é o nosso estudo, mas eu quero citar o que a carta de Tiago vai dizer, que a fé sem obras é morta, e obras sem fé também é morto. Você está entendendo? Porque nós fomos criados por Deus, fé, para andarmos nas boas obras. Deus de antemão preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então, segue-se aquele que, uma vez salvo em Cristo, uma vez que você tem um encontro com Jesus Cristo, você automaticamente, você é levado pelo Espírito Santo de Deus
a prática das boas obras. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que agia de maneira corrupta, não é mais. Olha o exemplo de Zaqueu. Olha o exemplo de tantos outros. Olha o exemplo de prostitutas, como Maria Madalena. Olha o exemplo de tantos outros que erraram, mas tendo encontro com Cristo e se submetendo a Ele, não fizeram mais. Porque nós fomos chamados para as boas obras. Segunda parte do capítulo 2. Vai nos dizer assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Por isso que não há acepção. Quer judeu, quer gentio. Lembrando quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então, quer judeus, quer gentios, todos nós somos um só em Cristo Jesus. Agora, todos nós somos igreja de Cristo. Então, olha o versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora, antes, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque nós não somos judeus, por aqueles que se intitulam circuncisos, por aqueles que são judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, mais uma vez, Paulo vai nos dar um estado como nós éramos, na mesma coisa que ele falou nos três primeiros versos do capítulo 2. Nós éramos assim, estranhos a Deus, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel. Olha o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, lembra que eu falei? Mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus, em sua rica misericórdia, Ele nos atrai para a sua cruz, e Deus se aproxima de nós na sua cruz. Nós somos o ponto de encontro entre o homem pecador e o Deus misericordioso e amoroso, é a cruz de Jesus Cristo. Nessa cruz existe mutualidade. Nós somos um. Nós somos unidos através da cruz. Mas agora, versículo 13. Em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, incircuncisos e circuncisos, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que inimizade é essa que Paulo está falando? Ora, entre judeus e não judeus, gentios, existia uma inimizade. Qual era a inimizade? Os judeus diziam: não posso entrar na casa de um gentio porque eu vou ser contaminado. Vocês são contaminados, são impuros, e nós somos puros. É interessante que nós vemos muitas posturas de cristãos assim. Muitos cristãos tomando a mesma atitude como se judeus fossem. Olhando para o pecador e diz: não, eu não posso ir na casa daquele pecador porque ele é pecador. E eu sou santo. Eu sou crente. Eu sou dizimista. Eu sou fiel. Então eu não posso ir na casa dele. Atitude judaica. Achando-se melhor do que o outro. Pensando ser melhor do que o outro. Se esquece, e eu vou usar os termos que Paulo usa, que vós sois miseráveis homens, pecadores. Como ouvirão se nós não formos a eles? Como crerão se não ouvirem o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade?
como serão selados pelo Espírito Santo de Deus se eu e você não formos luz no meio das trevas? Como acontecerá isso? Não vai acontecer. Uma inimizade acontecia entre o povo judeu e os não-judeus. Verso 15. Deus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, quer judeus, quer gentios, agora todos são um só corpo. Que corpo é esse? A igreja de Cristo Jesus, do qual ele é o cabeça. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo, mas Cristo é o cabeça da sua igreja. Então agora não há mais inimizade, agora somos um só. Agora somos um só corpo em Cristo Jesus. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava mais perto? Os judeus, a salvação vem dos judeus. Quem estava longe? Nós, gentios. Então ele evangelizou paz aos que estão perto e paz aos que estavam longe. Podemos abrir um parênteses e dizer: mais aqueles que estavam longe aceitaram do que aqueles que estavam perto. Nós vimos isso em João capítulo 1. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós recebemos a Cristo. Mas ele fez um só povo agora. Quer judeus, quer gentios, um só povo. Nos evangelizou paz aos de longe e aos de perto. Verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Então Paulo vai dizer a nós: olha, vocês agora não são mais estrangeiros. Nós, gentios, não somos mais estrangeiros e peregrinos. Não. Mas concidadão dos santos. Ou seja, nós fomos chamados para sermos santos em Cristo. Nós recebemos a adoção de filhos. Irmãos, lembram que nós limos isso anteriormente? Nós recebemos a adoção de filhos. E sois o que? Agora, participantes da família de Deus. Que coisa maravilhosa. Por que nós somos da família de Deus? Porque agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. Cristo é o nosso irmão maior. E todos nós somos irmãos nele. E através da nossa irmandade em Cristo, nós somos chamados filhos de Deus por adoção. Os irmãos estão entendendo isso? Então agora nós somos família de Deus. Então a família de Deus, ela extrapola barreiras étnicas, culturais, geográficas. Então, há pessoas da nossa família que estão no Japão, estão na África, estão na Europa, estão em todos os lugares, porque fazem parte da família de Deus. Aonde nós formos, nós temos ali naquela cidade família de Deus, irmãos em Cristo Jesus, um só povo. E aí o versículo 20 ao 22, ele finaliza esse capítulo nos falando a respeito de algo maravilhoso e surpreendente. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso para nós finalizarmos. E aí diz assim: edificados, nós que somos família de Deus, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, que fundamento esse? Teológico, bíblico, doutrinário. Irmãos, lembram lá Atos 2? A igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Então, esse fundamento bíblico, doutrinário, nós somos edificados, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo é a pedra angular. Pedro, na sua carta, vai trabalhar isso que Paulo menciona. E Pedro vai dizer a respeito dessa pedra angular, que nós somos pedras, pequenas pedras nesse edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo é a pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela pedra que é colocada na esquina. Ela é feita na esquina para que toda fundação possa, a partir dela, se sustentar. Sem essa pedra angular, a fundação cai. As paredes não se alinham. Então, Cristo é a pedra angular. Versículo 21. No qual todo edifício, toda construção, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí Paulo vai dizer mais adiante, em outro lugar, ele vai dizer, não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, que sois casa de Deus e que ele habita em vós. Então nós que somos a igreja de Cristo, nós fomos chamados, participantes agora da família de Deus, nós somos essa edificação em Cristo. E aí nós podemos aplicar aquela palavra que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Porque existe uma fundação, existe uma base nessa vida. Sopram ventos, sopram tempestades, vem terremoto, vem fogo, vem o que for, mas essa casa permanece firme. Essa vida permanece firme, resiliente. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ela não vai abandonar a igreja, ela não vai trocar de igreja, ela não vai deixar a igreja, ela vai continuar servindo a Deus, porque Deus é o cerne da sua vida. A base da sua fundação não são as pessoas, não é a amizade. A base da sua fundação é Cristo Jesus. E ela está ali para o louvor da sua glória. Então a nossa vida, irmãos, tem que ser edificada em Cristo. Mas Jesus continua dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não coloca em prática, é semelhante àquele que constrói sua casa sobre areia. Não existe pedra, não existe fundação. Ele edifica sua casa sobre areia e vem a tempestade, e vem a chuva, e vem o temporal, e o que acontece com aquela vida? Ela rui, ela cai, ela é destruída. Porque não tem fundação, não tem alicerces firmes. Jesus não é o centro da sua vida. São pessoas que ela confia e deposita a sua fé e a sua esperança. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então a sua motivação em estar na igreja não deve ser pessoas. A sua motivação não deve ser, eu vou porque eu gosto do pastor, ou porque eu gosto daquilo ali. Não, a sua motivação é Cristo, Ele é a fundação. Se Ele for a fundação da sua vida, meu irmão, minha irmã, nada te afastará da presença do Senhor. Nada, nem ninguém poderá te afastar do Senhor nosso Deus. Mas se a tua fundação for pessoas, as pessoas nos decepcionam. As pessoas erram. As pessoas falham conosco. As pessoas em algum momento nos machucam. E então nós nos decepcionamos com a igreja. Hoje existe um grande número de pessoas que estão decepcionadas com a igreja. O pastor Idauro vai chamar de desigrejados. Os desigrejados são pessoas que estão decepcionadas com a igreja. Porque olham para a igreja e veem pessoas. E não olham para a igreja e enxergam Cristo. Porque Cristo a ninguém decepciona. Deus a ninguém decepciona.
Se você olhar para a igreja para enxergar Jesus nela, você nunca será decepcionado. Mas se você olhar para a igreja e querer enxergar pessoas nessa igreja, pessoas perfeitas nessa igreja, você será decepcionado. Porque não existe pessoas perfeitas. Não existem. Portanto, não existe uma igreja perfeita aos olhos humanos. A igreja somos nós. E a nossa vida tem que estar edificada sobre a pedra angular. E nessa pedra nós somos edificados casa de Deus. Para o louvor e glória do nosso Pai. Assim nós finalizamos esse segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E fazendo um breve resumo. Primeiro versículo ao verso 3. O estado caído do homem. Nós éramos filhos da ira. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda e não têm como Senhor e Salvador da sua vida e não receberam ainda o selo do Espírito Santo, são filhos da ira. Mas Deus, verso 4 em diante, até o 10, sendo rico em misericórdia, nos traz um caminho. E qual é o caminho? A salvação. Ele nos deu Jesus como meio para alcançarmos esse caminho. A graça de Cristo é o amor de Deus revelado no seu Filho. A fé é o elemento que eu e você precisamos ter em Deus. E aí lembrar a ressurreição de Lázaro. Jesus vem aproximando-se ainda de Betânia. E então vai ao encontro Marta. E Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Maria vem e se dobra aos joelhos de Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E Jesus diz: a glória de Deus será manifesta nesse lugar. A fé, irmãos, é o elemento de Deus em nós, na humanidade, que nos mostra a divindade. A fé é algo tão natural no homem, que o homem busca para si deuses, constrói para si divindades para depositar fé. Você já prestou atenção nisso? Quando você estuda religiões pelo mundo afora, você vai ver todos os homens buscando de alguma maneira depositar a sua fé. Até mesmo o ateu, entre aspas, ateu, ele vai encontrar na ciência o seu elemento de fé. E ele vai dizer: eu creio na ciência. E a ciência passa a ser um Deus para ele. Porque a fé é o elemento que Deus nos deu, a todos. Mas quando nós cremos em Deus, no único Deus, Criador dos céus e da terra, quando nós cremos no seu grande amor e graça, quando nós cremos em Jesus Cristo como seu único Filho, mediador de uma nova aliança, quando nós cremos que Ele morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós, quando nós cremos nisso, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 13, capítulo 1. Portanto, nós agora somos família de Deus, criados para as boas obras. E temos que edificar a nossa vida em Cristo, que é a pedra angular. Você é uma pedra na construção dessa grande casa de Deus, desse grande templo de edificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja aplicando a sua palavra no seu coração. Que você possa crescer a cada dia na presença do Senhor e ser edificado nele e aprender dia após dia o quanto Deus é bom para conosco. Amanhã, às 18 horas, estaremos estudando o capítulo 3. Leia antes, durante o dia, faça a sua leitura, anote suas dúvidas.
No capítulo 3, estaremos estudando amanhã às 18 horas. E às 19 horas, amanhã terça-feira, nós estaremos transmitindo um culto ao vivo. Então nós vamos ter o estudo, às 18 horas, vai até 18h30 mais ou menos. E depois, às 19 horas, a gente tem meia horinha aí para tomar uma água. E então a gente começa o nosso culto ao vivo. Ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Vamos interceder ao Senhor. Vamos louvá-lo com as nossas vidas. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos. Que você possa estar conosco sempre. Crescendo na graça, crescendo no seu conhecimento. E eu gostaria que depois os irmãos mandassem lá, como nós estamos com bastante saudade dos irmãos, os irmãos mandem foto dos irmãos lá no grupo do WhatsApp ou aí mesmo no Facebook. Mande foto dos irmãos, postem fotos, vocês assistindo ao culto, ou mesmo depois do culto, ou mesmo depois dessa devocional. Poste fotos aí para a gente estar revendo os irmãos. Queremos saber como todos estão, se estão todos bem, de saúde, se estão todos supridos. Vamos estar nos comunicando, nos falando, ok? Porque nós somos um só corpo, somos a igreja de Jesus Cristo. Então vamos orar nesse momento, vamos estar intercedendo pelos enfermos, clamando ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de poder estar junto com os nossos irmãos, cultuando ao Senhor, aprendendo a Tua palavra, recebendo a Tua instrução através, ó Deus, do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Pai querido, nós te rogamos que o Senhor possa estar conosco como igreja do Senhor Jesus Cristo, abençoando-nos, guardando-nos, livrando-nos de todo mal, ó Deus, suprindo todas as nossas necessidades. Deus eterno, vá ao encontro, ó Deus, de cada um que se encontra enfermo. Pai de amor, abençoe suas vidas, restabeleça sua saúde, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Aqueles que estão acamados, aqueles que são hospitalizados, ó Deus, que o Teu amor e graça os alcance aonde estiverem e que eles experimentem, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Deus bendito, obrigado pelo Teu amor e graça por nós. Obrigado, ó Deus, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. E que cada um de nós, ó Deus, que ouvimos a Tua palavra nessa noite, possamos depositar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, que é a nossa pedra angular. Abençoa, ó Deus, a todos os ouvintes. Aonde a Tua palavra chegar aos corações, que haja mudança, haja transformação, que haja salvação de vidas. Pai querido, obrigado, a Deus. Abençoe, Senhor. Eu te peço pela nossa irmã Gleice, mais uma vez, pela sua saúde, guardando a sua vida. Eu te peço pela nossa irmã Helena Mishimoto, Senhor, pela nossa irmã Helena Borges, que você esteja guardando também a sua vida. Pedimos, ó Deus, pelos demais enfermos, pela nossa irmã Ida, Georgette, Hilda Guiar, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa irmã Cacilda, nossa irmã, ó Deus, nossos irmãos, ó Pai, Edna, lá em Magé. Senhor, abençoe a cada enfermo, Senhor. Toma nas Tuas mãos, fortalece e livra, ó Pai, de toda enfermidade, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, casais, famílias, ó Deus, idosos. Seja com a Tua igreja, Senhor. E fortalece-a dia após dia na força do Teu poder. Nós assim te oramos e te pedimos, certos, ó Deus, que o Senhor já tem ouvido as nossas súplicas e há de responder-nos no Kairós, no Teu tempo, para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa nação, abençoe o nosso estado do Rio de Janeiro, abençoa, Senhor, as nossas cidades, só possa, Senhor, dar o Teu livramento para essas enfermidades que têm assolado a nossa nação. Assim nós te oramos e te pedimos, por amor e graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, ok? Ide em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.